A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para Restaurados pela Palavra, para trazer uma palavra de meditação, de reflexão para a sua vida. E eu quero deixar um texto para você hoje, que ele está em 1 Reis 19:4. E ele diz assim, Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. E quem falou essa palavra? Quem falou esse versículo? Irmãos, por incrível que pareça, alguém que Deus separou para não morrer. Um homem, um profeta, que tinha uma promessa de ser levado numa carruagem de fogo. Amém? O profeta Elias, que se encontrava num momento de abatimento, num momento de uma fraqueza espiritual muito grande. Um homem que tinha um coração de leão. Um homem que havia vencido os profetas de Baal e de Azira, deuses pagãos, no Monte Carmelo. Um homem que clamou para o fogo de Deus descer e o fogo desceu. Mas agora ele se encontra abatido. Abatida estava a sua alma. E ele ora ao Senhor pedindo para que Deus o levasse. Irmãos, muitas vezes o Senhor não vai atender a nossa oração. Porque se você for ler em Tiago 4, diz assim, pedistes e não recebeis, pois pedistes mal, para esbanjareis vossos prazeres. Nos vossos prazeres. Ou seja, às vezes nós pedimos algo para o Senhor que não está alinhado com o propósito de Deus sobre a nossa vida. Então, meu amado, minha amada, não seremos atendidos. Por quê? Porque Deus é Pai, Deus é provedor, Deus é abençoador. E quando fazemos uma oração, e é bênção fazermos uma oração, sim, o Senhor, Ele sempre ouve a nossa oração, mas nem sempre Ele vai nos atender. Por quê? Porque se a nossa oração não tiver em conexão com a vontade do Pai, não tiver, como eu disse, alinhada com o propósito de Deus sobre a nossa vida, Ele não vai atender. Elias tinha uma promessa, irmãos. Era um homem que não iria morrer. Amém? E agora ele está pedindo para morrer. Porque uma palavra de Jezabel, casada com o rei Acabe, uma mulher que era totalmente usada pelo inimigo, uma serva de Satanás, ela entrou na alma dele e ela disse, eu quero a cabeça do profeta Elias. Mas Deus não ia permitir isso, irmãos. Deus nunca vai permitir que o inimigo tenha êxito contra você. Porque Deus é na sua vida. O Senhor é nas nossas vidas. Ele não vai permitir que o inimigo triunfe, meu amado. Quando Jesus, reuniu, em Lucas 22 fala que Jesus reuniu os apóstolos, que ele ia celebrar a Santa Ceia. E entre os 12 estava quem? Judas Iscariote. Aquele que havia traído Jesus por 30 moedas de prata. Mas Jesus não removeu ele da mesa. Ou seja, Deus não vai remover o inimigo da sua presença. Porque o inimigo não é o vencedor. O inimigo vai ser testemunha da sua vitória. Deus permite que o inimigo fique próximo a você para testemunhar a sua vitória, meu amado. Jezabel não ia ter êxito, como não teve êxito. Na verdade, quem morreu foi ela, quem sucumbiu foi ela. Mas Elias estava abatido. E o Senhor está dizendo, não, Elias, não. Elias entrou na caverna, meu irmão. Deus está falando para você nessa manhã que a caverna não é o seu lugar. Nós temos que procurar refúgio na sombra do Onipotente, nas asas do Onipotente. Nós temos que procurar refúgio que vem do alto. O nosso refúgio é o Senhor.
O nosso escudo, a nossa fortaleza é o Senhor. Está no Salmo 46. Amém? Então, querido, não é a caverna não é o seu lugar. Por isso Deus fala, sai da caverna, Elias. Sai. Porque os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos, mais altos que os nossos. E os seus caminhos, amém? Os seus caminhos nos levam a um lugar de bênção, meu irmão. Deus está enxergando lá na frente. Talvez hoje você está olhando para as circunstâncias. Talvez você fale, meu Deus, eu estou abatido. Abatida está a minha alma. Mas o Senhor está dizendo, não, sai da caverna. Sai da caverna. A caverna não é o seu lugar. Pastor, Deus não ouve minha oração? Sim, Ele ouve a sua oração. Mas a sua oração tem que estar alinhada com o propósito de Deus. A sua oração tem que estar alinhada com a vontade de Deus sobre a sua vida, porque Ele sempre vai ter o melhor. A palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e andam segundo os seus estatutos e confiam nele, meu amado. Confia no Senhor. Sai da caverna. Você não vai morrer. Eu declaro sobre a sua vida. Você não vai morrer enquanto as promessas do Senhor não se cumprirem da sua vida. E Deus tira Elias da caverna. Manda ele para Sarepta encontrar uma viúva e profetizar na vida da viúva, que não tinha nada. A viúva não tinha nada, ele pede pão para aquela viúva e ela diz, não, eu não tenho nada, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Irmãos, na mão de Deus, um pouquinho é muito.